Uma das coisas mais comuns que acontecem em um filme de horror são mortes. Eu acho que é mais comum. Facadas, machadadas, flechadas e outros tipos mais que a gente pensa quando pensa em filme de terror, principalmente slasher. A gente normalmente pensa esse tipo de morte. Mas alguns filmes decidem extrapolar, fazendo mortes mais dolorosas para os seus personagens. E justamente pensando sobre isso, trouxe hoje neste vídeo 5 mortes mais dolorosas em filmes de horror. Mas antes, peço encarecidamente que deixem seu like, compartilhem o canal com os amigos e o vídeo também, porque isso me ajuda bastante. Bom, então vamos lá com o vídeo. Eu sou a Final Girl e sejam muito bem-vindos. Premonição é uma franquia de filmes em que a morte é o vilão principal. E por todos os filmes terem quase o mesmo início, dá para falar de uma vez só o que se passa em todos os filmes. Uma pessoa tem uma visão em que ela e seus amigos e algumas outras pessoas aleatórias iriam morrer em um trágico acidente. E ao acordar dessa visão, essa pessoa salva as outras pessoas, os amigos e os desconhecidos. Mas depois de salvar essas pessoas, todos eles são caçados pela própria morte, que pretende fazer com que o destino delas, que era morrer no acidente, torne-se realidade. Então ela os caça um por um. E algumas pessoas têm mortes bem simples, mas outras são bem mais elaboradas e bem doloridas. E para essa lista eu vou citar um caso que aconteceu em Premonição 3, em que a visionária, que no caso é o Wendy, vê a morte dos amigos em uma montanha russa. Avisa eles e eles saem de lá. Mas, depois do acidente já ter acontecido, a primeira dupla a ser caçada pela morte são Ashley e Ashley, que vão para um estúdio de bronzeamento, porque depois de quase morrer, né, é justamente o que você tem que fazer. E lá elas, por um descuido delas e do atendente da loja, elas ficam presas na câmara de bronzeamento. A temperatura vai aumentando pouco a pouco por conta de um defeito na máquina e ela aumenta num nível tão alto que elas são queimadas vivas, tentando se bronzear. Ser queimada deve ser uma das mortes mais dolorosas que existe, e da franquia Premonição eu acho que é uma das mortes mais dolorosas de toda a franquia. M. Night Shyamalan é um diretor bastante conhecido por seus filmes com plot twist mega surpreendente e a trama bem única. E em 2021 ele trouxe outro filme com a temática parecida, Tempo, que conta a história de um grupo de pessoas que ganham férias em um paraíso numa ilha, quando em uma das atividades da ilha, que era uma praia com montanhas ao redor, esse grupo de pessoas se veem presos, sem conseguir sair da praia. E além disso, lá o tempo passa bem mais rápido para eles. Um exemplo é se passarem 30 minutos no tempo real, para o corpo deles se passaram um ano, ou seja, eles envelhecem. Quanto mais tempo eles passam ali, mais eles envelhecem mais rápido. O mesmo acontece com feridas, no caso. Se você se machuca, a ferida se cura praticamente instantaneamente, porque já se passaram vários meses com aqueles minutos. O que nos leva à morte desse filme. Crystal, que é uma digital influencer que também foi convidada para a ilha, mas ela tem uma doença degenerativa nos ossos. E em um certo momento do filme, por conta dessa doença, os ossos dela se quebram rapidamente. E por conta da praia, que o tempo vai passando mais rápido, eles se regeneram mais rápido na posição em que estavam quando foram quebrados. E após alguns segundos, um dos mais torturantes, os ossos dela se quebrando e se reconstruindo, ela acaba morrendo após muito tempo de agonia e dor. Em 1992, fomos presenteados com um bom filme de maldição, que diz muito sobre tanta coisa ao mesmo tempo que é até difícil de explicar. O Mistério de Candyman, que fala sobre racismo, gentrificação e maldição em um filme só. É basicamente a história de Ellen, que está fazendo uma pesquisa em uma determinada região.
é quando, ao se deparar com a lenda local Candyman, que é invocada ao se falar 5 vezes o nome dele na frente do espelho, ela começa a acreditar em espíritos e em maldição. E apesar de mortes bastante violentas, o filme, a que mais me chamou a atenção por ser bem dolorosa, foi a do próprio Candyman, que antes de se tornar esse espírito vingativo era um escravo, que acabou se apaixonando pela filha do dono da casa. Então, quando o homem descobre esse romance entre eles, resolve matá-lo, mas não só matá-lo. Ele arranca a mão do Candyman, que é o Daniel Hopdale, põe um gancho no lugar da mão, depois cobre o corpo inteiro dele com mel e joga abelhas em cima dele, fazendo assim ele morrer, agonizando com aquelas abelhas e a mão arrancada. Agora imaginem essa dor, morrer picado por milhares de abelhas, além de ter sua mão arrancada e posto um gancho no lugar. Meu Deus, deve ser muito dolorido. Em uma lista sobre mortes dolorosas não poderia faltar um representante da franquia Jogos Mortais, com suas armadilhas extremamente violentas. E quem vai representar a franquia neste vídeo é o filme Jogos Mortais 3, que conta a história de Jeff, um homem ressentido após a morte de seu filho. É então com o intuito, segundo ele, de fazer o Jeff perdoar as pessoas que o machucaram, Jigsaw, que é o que trama as armadilhas do filme, decide colocar o Jeff em um jogo com várias armadilhas, que ele deve decidir se perdoa a pessoa que fez mal a ele ou não. No caso, se ele perdoa, ele está salvando a pessoa da armadilha. Se ele não perdoa, ele está deixando ela morrer. E entre essas pessoas está a mulher que foi a testemunha a favor do assassino, o juiz que inocentou o cara e o próprio assassino de seu filho. E é justamente dessa morte que vamos falar. O jovem está preso em uma armadilha que gira seus braços e pernas, aí o pescoço também, lentamente, até Jeff libertar o rapaz. E como ele libertaria ele? Ele teria que tirar uma chave que está presa a uma espingarda, e ao puxar esta chave, a espingarda atiraria na direção dele. E o Jeff, com todas as outras armadilhas, ele faz isso em todas, ele fica 2 horas pensando no que fazer, e quando pensa em fazer algo, o rapaz já está sentindo uma dor excruciante, com seus braços sendo quebrados, depois suas pernas, fazendo ele sentir uma dor terrível, até que minutos depois, sofrendo, com o Jeff demorando para tentar decidir se vai salvar ele ou não, o jovem morre com o pescoço quebrado. Em 2008 foi lançado um filme que traz uma trama bem curiosa sobre um ex-policial, Ben, que pega um trabalho de segurança de umas ruínas queimadas de uma loja. É quando ele, andando por lá, olha no espelho, o que acaba meio libertando uma força maligna que usa os espelhos para matar as pessoas. E Ben, assim que descobre, tenta deter essa entidade para salvar sua família e outras pessoas também que se envolveram nessa entidade aí. E uma das cenas mais chocantes e que se encaixam perfeitamente nas mortes dolorosas é quando, enquanto toma banho, Angela, irmã de Ben, é atacada por essa entidade, que dentro do espelho começa a abrir a sua mandíbula com as próprias mãos. O que também acontece com Angela fora do espelho, sem que ela possa fazer nada. Porque é justamente assim que a maldição funciona. A entidade que está dentro do espelho começa a fazer as coisas e quem está fora acontece a mesma coisa. Tipo, ela abrindo a mandíbula dentro do espelho, a mulher sem entender nada dentro da banheira, a mandíbula dela começa a se abrir também. E essa cena sendo agonizante do início ao fim. Ela é morta com a boca totalmente aberta. Em uma cena bem sangrenta e bem angustiante.
Bom, pessoal, então é isso. Se você lembra de outra morte que parece ser bem dolorosa dos filmes, comenta aí embaixo. Muito obrigada, pessoal, pela atenção e paciência. Até a próxima e tchau.